Olá, meu nome é Karina Paribello e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Vamos lá? Você sabia que a Bíblia, ela fala o seguinte: o que adianta você ter uma casa enfeitada, linda, maravilhosa, gastar horrores na casa, se a casa de Deus permanece em ruínas, se a casa de Deus permanece destruída? Você sabia disso? Você já parou para pensar o que significa isso? Dentro de uma casa, o essencial é necessário ter algumas coisas para quê? Para que haja um bom convívio, para que haja, um lugar bom para se estar. Eu vou listar aqui alguns desses itens que são essenciais. Imaginou você ter uma casa linda, maravilhosa, bela, gastou um dinheiro absurdo para decorar essa casa, só que não tem pessoas para habitar dentro dela. É complicado. E ainda mais, você pode até ter uma casa linda, maravilhosa, e você tem até pessoas para habitar dentro dela, mas você não tem esses itens que eu vou falar sobre eles agora. Dentro de uma casa é essencial que haja comunhão. A comunhão significa o que? A sintonia de pensamentos, sintonias de atitudes, de falar, de pensar, de agir com as próprias pessoas que habitam nessa casa. Então você já imaginou que se não houver a comunhão dentro de uma casa, dentro de um lar, é meio que difícil, dá para conviver? Dá, naquelas condições, mas é difícil você ter um bom convívio. Uma pessoa pensa uma coisa, a outra pessoa pensa outra completamente diferente. São coisas opostas, né? Não que eu não esteja falando que não haja diversidade de gosto ou de pensamentos, não, e isso é normal acontecer, isso é fato, porque cada um é um indivíduo diferente. É necessário sim que tenha essa diversidade, mas quando o bem comum, o bem geral, não anda em sintonia, isso gera uma destruição, isso gera conflitos dentro de uma casa. Uma outra coisa que é necessário, essencial, que tenha dentro de uma casa é o relacionamento. O relacionamento é conviver bem, é saber conviver, é saber ter esse feeling de ter outras pessoas ao redor, de saber que existem outras pessoas ao redor e você realmente ter um bom relacionamento. Você conseguir conviver bem com essas pessoas. Então vocês imaginem que se dentro de uma casa não tiver comunhão, não tiver relacionamento, não tiver respeito, vai ficar complicado a manutenção de um lar, de uma casa. Como é que as pessoas que moram dentro da casa vão conseguir voltar para casa? A gente vê casos de pessoas que saem do trabalho e ficam lá no bar, porque é melhor do que se eu chegar agora em casa, vai estar uma grande gritaria, uma grande confusão. Não, eu prefiro ficar aqui mesmo, eu prefiro ir para outro lugar, eu vou para academia. Tudo e todo lugar é melhor do que a própria casa. A comunicação, na verdade, é o quê? É você partilhar informações. Gente, a gente vê tantos relacionamentos se desfazendo por falta de comunicação. A gente vê tantas coisas, tantas intrigas, tantas confusões sendo geradas por falta de comunicação. A gente vê que no WhatsApp, quando a gente fala, né, quando a gente escreve, existem várias formas da outra pessoa entender aquela minha comunicação. E isso gera também muitos conflitos. É necessário aprender a partilhar informação. A gente muitas vezes erra, a gente muitas vezes destrói uma casa por falta de comunicação. E uma outra coisa também que é necessário é a paz. Você já viu aquelas casas que é uma grande gritaria, que é uma grande confusão? E tudo gera em torno de gritaria, tudo gera em torno de confusão. É briga aqui, é intranquilidade ali, ninguém consegue ficar em paz. Não há uma serenidade, não há uma tranquilidade no ambiente. É complicado viver num lugar assim. E aí você faz realmente de tudo para não voltar para casa, porque você sai do trabalho, quer chegar num lugar para ter descanso, para ter paz, e você não consegue. Por quê? Porque é uma grande confusão.
É uma grande gritaria. E isso faz com que você, muitas vezes, as pessoas entrem no quarto dela, fiquem lá isoladas, porque é melhor eu ficar aqui do que eu ficar lá junto com todo mundo e gerar sempre uma confusão. Eu não aguento mais, é tanta coisa aqui dentro. E aí acontece o quê? Acontece o isolamento. Acontece a falta de tudo isso que nós falamos, falta de comunicação, falta de comunhão, falta de respeito. Então a paz, ela é fundamental. A alegria, vida é fundamental dentro de uma casa. Meu Deus do céu, se num lugar eu não tiver alegria de estar, para que eu quero? Para que eu vou voltar para aquele lugar? Não tem como. Se numa casa onde eu só tenho acusação, numa casa onde só tem briga, numa casa onde só tem dedo na cara, uma casa onde só tem julgamento, uma casa que só tem cobrança, pra que eu quero voltar para aquele lugar? Não! Se eu voltar é porque realmente não tenho para onde ir. Mas isso pode ser alterado sim, isso pode mudar sim, depende de você ajustar, alterar tudo isso que acontece dentro da tua casa. Se esses itens não existem dentro da tua casa, então você pode, através desse conhecimento que nós estamos tendo aqui, começar a implantar aos poucos e com certeza você vai conseguir ter bom êxito. Todo mundo sonha, na verdade, ter uma casa dessas. Mas é impossível. Não, não é impossível. Não é impossível. Existe sim a possibilidade de ter um pouquinho disso tudo que nós falamos aqui. Porque uma casa, a Bíblia mesmo diz que uma casa dividida, ela não prospera. Se você não consegue ter esses itens básicos dentro de uma casa, você não consegue ter bom êxito em tudo aquilo que você fizer. Por quê? Porque cada um pensa só no seu bem comum. Cada um está só focado nas tuas coisas e não no bem geral de todas as pessoas. E isso causa o quê? Isso causa insucesso. E eu quero te ensinar nesse vídeo que há sim a possibilidade de você reverter com tudo isso, começando por você. Agora, fora de uma casa, externamente, vamos pensar. Uma casa ela precisa de paredes, uma casa ela precisa de teto e uma casa ela precisa de portas e janelas. O teto ele serve para cobertura. O teto ele serve para te proteger do sol, da chuva, dos vendavais, dos temporais. O teto de uma casa significa cobertura. Qual a função das paredes numa casa? A função é proteger de todos os ataques. Ataques de ladrões, ataques dos seus inimigos, enfim, qualquer tipo de ataque. As paredes elas estão lá para te proteger. Ninguém entra, ninguém entra. As portas e as janelas elas também têm a sua função estratégica dentro de uma casa. A porta e a janela são caminhos que precisam ter dentro de uma casa para iluminação e para que haja ventilação, para que realmente o oxigênio passe por lá e mude completamente o ar. Pode ser então que você tenha uma casa linda, maravilhosa, bem decorada, só que você não tem os itens que eu falei anteriormente. Você não tem realmente essa paz, você não tem essa alegria. E você até pensa, você fala assim, meu Deus, eu trabalhei tanto para ter essa casa, mas para quê? Eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, eu batalhei tanto para ter tudo isso que eu tenho hoje, fisicamente, mas para quê? Parece que não adiantou nada. Eu não me sinto feliz, eu não me sinto bem dentro da casa que eu mesmo desejei. É a casa dos meus sonhos. Só que ao mesmo tempo que eu tenho uma casa física dos meus sonhos, eu não tenho nada daquilo que é necessário para ter harmonia dentro de uma casa. Eu vou falar para você o motivo pelo qual isso acontece. A gente começou esse vídeo falando sobre a casa de Deus está em ruínas. Para que ter uma casa maravilhosa, sendo que a casa de Deus ela permanece em ruínas? Quem é então a casa de Deus? A gente muitas vezes entende que a igreja física, o templo, que também é. Mas eu quero trazer para nós hoje, a casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. A Bíblia mesmo fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, a nossa vida, o nosso interior é a casa de Deus. E por que muitas vezes ele fala, a minha casa permanece em ruínas? Sabe por quê?
Porque a gente não consegue entender que aquela analogia que eu fiz da casa física, sabe? Quando eu falei, uma casa precisa de comunhão, uma casa precisa de relacionamento, uma casa precisa de respeito, de paz, de comunicação. É a mesma coisa que a casa de Deus. Nós, sendo a casa de Deus, nós precisamos criar dentro de nós todos esses itens que são necessários dentro de uma casa. Então eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu preciso que na minha casa, o meu interior, tenha esse relacionamento, tenha uma comunhão com Deus. Eu preciso entender, eu preciso falar para Ele o que eu quero, o que eu gosto, e eu preciso entender dele o que Ele gosta, o que Ele quer. É necessário que dentro de mim, que é a casa de Deus, haja respeito, haja comunicação, haja vida. Da mesma maneira que eu tenho que ter isso dentro de uma casa física, com os habitantes da casa, eu preciso também ter a mesma coisa com Deus. Eu preciso firmar relacionamento com Deus. Eu preciso ter realmente essa comunicação. Nós precisamos ter essa paz, sabe? Ter a paz dele dentro de nós. Tirar todo o conflito, tirar toda a confusão que há dentro de nós. Se você buscar decorar esta casa que somos nós da melhor maneira possível, eu tenho certeza que você vai ter bom ânimo, eu tenho certeza que você vai ter bom êxito, que você vai ter sucesso em tudo aquilo que você empreender fazer, porque a gente está disposto a pagar um preço, a trabalhar para ter a nossa casa física bem apainelada, né? Bem decorada, bem bonita, para as pessoas verem, para a gente também se sentir bem dentro da casa. Agora, por que a gente não pode fazer isso com a casa de Deus que somos nós? Por que nós não podemos decorar o nosso interior, deixar bonito? Por que a gente não pode pagar um preço, ter trabalho de decorar, deixar tudo lindo dentro de nós, que é a casa de Deus? Eu tenho certeza, se você começar a fazer isso, as coisas vão começar a acontecer e coisas boas vão começar a acontecer na tua casa física. Então, o meu conselho que eu te dou hoje, qual é? Cuide primeiro dessa casa aqui, ó. Aquilo que está dentro. Crie primeiro relacionamento, busque conhecimento, busque respeito, busque comunhão com Deus, com a casa de Deus. E você com certeza terá bom sucesso, bom êxito na tua casa física. Se na tua casa física há uma grande confusão, há uma grande baderna, há gritaria, comece a ajustar essa baderna aqui dentro, na casa de Deus, e você vai ver que a consequência, o resultado vai acontecer na tua casa física. Lembra que eu falei que as paredes elas servem para te proteger de ataques, de ladrões? Então, Deus ele vai dar ordens aos anjos dele para proteger a casa dele. Ele vai dar ordens aos anjos para serem firmados como parede. Todos os ataques que você tinha anteriormente, coisas ruins acontecendo direto, e você não entendia muitas coisas que acontecia, e era uma grande confusão. Essas situações, elas vão parar de existir, sabe por quê? Porque você está cuidando primeiro dessa casa aqui, e Deus, ele vai agir protegendo de todos os ataques que vêm contra você e contra a tua casa. Lembra que eu falei que uma casa precisa também da cobertura? Pois é, se você primeiro cuidar dessa casa aqui, se você primeiro cuidar dessa casa, Deus agirá como cobertura, protegendo você e a tua casa de todos os vendavais, de todas as tempestades, sabe? Aquelas lutas que por muitas vezes você no passado não conseguia entender e nem conseguia vencê-las. Pois é. O Senhor, ele vai fazer com que esses vendavais, eu não estou falando que não vai existir mais, vão existir tempestades, vendavais, sol, chuva, mas você vai ter cobertura de Deus, a proteção de Deus, e em todo lugar que você for, ele vai te dar a vitória. E também as janelas que nós falamos e as portas que servem para trazer luz
e para trazer um oxigênio, né, circular ar, fôlego de vida. Deus, ele vai te dar luz nos teus caminhos. Sabe aqueles caminhos, aquelas guerras, aquelas dificuldades que você sempre enfrentou na tua vida e que você nunca viu saída para isso? Sabe aquelas situações que você se sente muitas vezes perdido e você não vê uma saída para resolver aquele problema? Pois é, a luz de Deus vai habitar dentro de você a ponto de te mostrar um caminho a ser percorrido. E outra, ele vai colocar sobre você um ar, um fôlego de vida que vai trazer vida mesmo e que vai te impulsionar a ter vitória em tudo aquilo que você precisar. Se antes você não tinha coragem, se antes você não tinha ânimo, através desse fôlego de vida, através desse ar, você começará a ter ânimo para viver todas as bênçãos, você terá coragem para ir atrás daquilo que você precisa. Por quê? Porque está sendo injetado nessa casa um ar, um fôlego de vida necessário para conseguir vencer todas as tempestades da vida. Eu espero que tenha agregado conhecimento, espero que tenha aberto os olhos de vocês, espero que tenha trazido uma parcela de conhecimento para que isso possa transformar a tua vida. Se isso te ajudou, se isso fez sentido para você, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém. Compartilhe, ative o sinal e bora lá!